máquina de costura comprar? Qual é a melhor máquina de costura para iniciante? Você já se fez essa pergunta? Tem dúvida de qual máquina de costura comprar para iniciar aí na costura criativa? Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje nós vamos conversar sobre máquina de costura. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Joannessi Souza, sou artesã e aqui eu compartilho dicas e passo a passo para você, iniciante na costura criativa. No vídeo de hoje eu irei conversar contigo qual máquina de costura comprar, qual será a melhor máquina de costura, como saber qual máquina de costura devo comprar para iniciar na costura criativa. Quando eu iniciei, eu não procurei e me arrependi de não ter pesquisado qual máquina de costura comprar. E por isso sei que é a dúvida muito comum quando vai se iniciar na costura criativa e por isso resolvi gravar esse vídeo para você. A minha intenção aqui é sempre te ajudar a ter aí mais sucesso, iniciar da forma correta e esclarecer todas as suas dúvidas de iniciante na costura criativa. Nós temos aí no mercado a máquina mecânica, a máquina eletrônica e a máquina industrial. Deixando claro que aqui será a minha opinião, o que eu penso, o que eu acho. Você não é obrigada a fazer aquilo que eu estou dizendo aqui, você vai avaliar de acordo com a sua necessidade. Na minha opinião, você não precisa de uma máquina industrial para iniciar na costura criativa. Porque provavelmente você está iniciando, você ainda não sabe fazer nenhuma peça, você ainda não tem cliente, você não sabe aí como será. Na minha opinião, não precisa de máquina industrial. Você já vai iniciar pensando assim, não, vai ser o meu negócio, eu vou aprender, já vou investir aí com a corda toda porque eu vou sim costurar e vender para muita gente, já vou fazer do meu negócio, tenho dinheiro para investir, talvez você acabou de sair do emprego, tá com dinheiro aí de reserva para investir no teu negócio, aí você pode sim. Mas no vídeo de hoje eu não irei falar de máquina industrial, até mesmo porque eu não tenho máquina industrial, eu não entendo de máquina industrial, eu não irei falar de algo que eu não domino. Eu irei falar para vocês a minha opinião, e na minha opinião, para você que está iniciando, você não precisa de máquina industrial, somente de uma máquina doméstica comum para iniciar na costura criativa. Eu tenho 3 máquinas de costura atualmente. A primeira máquina eu vou deixar aqui nos cards, também na descrição do vídeo, o vídeo onde eu mostrei, fiz o tour pelo meu ateliê. Então, eu mostro lá as minhas 3 máquinas. Eu não falo mais detalhes, mas tem lá as minhas 3 máquinas. E também eu tenho aqui uma playlist, também vou deixar aqui no card, aqui na descrição, uma playlist de como manusear a sua máquina, de como limpar, de como trocar, encher a bobina, todo esse passo a passo para iniciante. Então, se você é iniciante e está aprendendo do zero, eu vou deixar linkado aqui também a playlist e o tour para você ver como são as minhas máquinas. Eu não irei mostrar as máquinas hoje para não ficar um vídeo tão longo além do que já irá ficar. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo para mostrar, comentar aqui embaixo para mim mostrar as minhas máquinas e falar mais sobre elas, aí eu faço um vídeo para isso. Se não, vou entender que não é do seu interesse, então não tem por que eu mostrar as máquinas. A máquina eletrônica geralmente tem muitos pontos, geralmente quem trabalha com patchwork e tal, costuma ter sim uma máquina eletrônica e ela é mais para quem quer uma diversidade muito grande de pontos. Mas eu vou contar um segredo para você que está iniciando na costura criativa. Nós pagamos mais caro por diversos pontos na máquina de costura e não usamos os pontos decorativos. O que a gente vai usar sempre é o ponto reto. E uma vez ou outra, o zigue-zague. Não iremos usar os demais pontos, a não ser que você costure só por hobby, então você vai querer fazer uma coisa mais enfeitada, mais bonitinha. Mas quando nós costuramos para vender, nós queremos produzir numa escala maior. E na produção por escala, para você ter uma rentabilidade maior na produção, você precisa ser o mais simples possível. Você vai usar só o ponto reto, não tem essa de não se iluda, você não vai usar os pontos decorativos se o seu intuito é vender. E o que acontece? A máquina eletrônica, ela tem mais pontos decorativos, ela é mais apropriada aí para quem quer trabalhar com patchwork. Costura criativa e patchwork não é a mesma coisa. Se você quer entender mais sobre esse detalhe também, deixa aqui embaixo. Peça aqui pra mim, faça um vídeo aí, fala pra mim, quero um vídeo sobre a diferença entre patchwork e costura criativa. A máquina eletrônica, ela é mais frágil no sentido de, a máquina mecânica, ela aguenta mais camadas de costura. Então, se você vai costurar várias camadas, ainda mais a gente trabalha com costura criativa, a gente usa muito manta, acoplado, todas essas coisas. E quanto mais camadas de tecido, quanto mais camadas tem que costurar, a máquina eletrônica ela aguenta menos do que a máquina mecânica. Outro ponto, além dela ser mais cara, ser mais frágil, ela tem uma manutenção mais cara.
você paga por volta de 60, 80, 90 reais numa manutenção de uma máquina mecânica. A eletrônica vai custar aí mais de 200 reais para você estar arrumando, provavelmente. Eu não tenho máquina eletrônica, então eu não sei o valor exato que se paga. Porém, a máquina mecânica varia de marca, de defeito e tal, mas você paga por volta de 60 a 90 reais para uma manutenção básica. Claro que se é um problema mais sério, você vai pagar mais caro. Ah, você tá falando tudo isso para me desanimar de ter uma máquina eletrônica? Não. Eu tô passando a realidade, os pontos positivos e negativos de cada uma para você avaliar qual é a melhor que você considera para você. Tem dinheiro para investir? Porque uma máquina eletrônica, ela custa o mesmo valor de uma máquina industrial, praticamente. Você vai pagar de 1.500, 2.000, 3.000 reais, 5.000 reais, o mesmo valor de uma máquina industrial. Então, talvez fosse melhor comprar industrial. Aí é uma questão a se avaliar. Você vai usar os pontos decorativos? Você precisa dessa função? É melhor para você por uma questão ou outra? Se for o caso, se você achar que vale a pena comprar máquina eletrônica, você vai comprar. Eu ainda quero ter uma máquina eletrônica, mas infelizmente eu ainda não tive esse dinheiro. Então, todos esses pontos aí que eu avaliei, a manutenção, na realidade a primeira eu comprei porque eu não sabia a diferença e simplesmente porque era mais barata, eu escolhi a mais barata. Hoje eu já comprei 2 máquinas após entender melhor aí, já está costurando, já está ganhando um dinheirinho aí na costura criativa. Eu optei as duas por máquina mecânica, porque além de ser mais em conta, a manutenção é mais barata, aguenta mais camada e muitas vezes as mecânicas já dá um certo trabalho para costurar alguma peça. Então não daria para me comprar eletrônica por esse fator e pelo valor, pela manutenção e tudo mais. Vamos falar agora da máquina mecânica. Quais são os benefícios, malefícios? Como é? A máquina mecânica, como eu já falei aqui, ela tem a manutenção mais barata, o valor dela geralmente é mais em conta e a manutenção dela também é mais fácil de ser encontrada, mais fácil encontrar uma assistência técnica que faça a manutenção aí da máquina e ela aguenta mais camadas de tecido. Claro que você não vai enfiar aí um couro para costurar na máquina doméstica, porque ela não vai costurar. Como eu já falei, você precisa analisar o que você vai costurar, para que você precisa dessa máquina, para você saber que máquina é a ideal para você comprar. Precisa ser avaliado. Eu não tenho como chegar aqui e dizer, para você a melhor máquina, a mecânica, a eletrônica ou a industrial. É você que tem que avaliar o que você vai fazer, para que você vai fazer, quanto dinheiro você tem para investir, qual vale a pena comprar. Eu só tô passando aqui para você o que cada uma faz para você ter aí uma ideia melhor do que de qual comprar. Você precisa analisar aí para o que você vai costurar. As minhas máquinas, como eu já falei, são todas mecânicas. Então dá sim para você manter, dá sim para você ganhar dinheiro, para você até mesmo viver aí do artesanato por um determinado tempo aí na costura criativa só com a máquina doméstica. E aí depois você vai investindo aos poucos conforme você vai ganhando mais dinheiro. Já te ajudei? Esclareci um pouco aí suas dúvidas? Te ajudei de alguma forma? Já deixa aquele like pra mim, vai, me ajuda aí. Deixa aquele like pra mim que vai me ajudar bastante aí. Compartilha com a tua amiga também, se ela quer escolher uma máquina de costura. Vamos falar sobre marcas. Existem diversas marcas, tá? Marcas que eu nem mesmo conheço, mas é as mais conhecidas, as que mais a gente conhece por aí no mercado brasileiro são a Singer, claro, né? Domina aí o mercado a Singer. Temos a Janome, temos a Eugene, a Brother, que também é muito famosa. Eu tenho máquina Singer e máquina Janome. Não tenho Brother e nem Eugene. Quando eu fui comprar, eu encontrei a Eugene, era mais barata do mercado, porém eu não comprei por eu não conhecer. E quando eu fui comprar minha segunda máquina, eu fiz uma pesquisa e eu vi algumas reclamações da Eugene, não no ponto assim, ela costura bem e tal, é uma boa marca. Mas eu vi muitas reclamações dela ser mais leve, dela pular em alguns momentos da costura e tal. E por isso eu optei em não comprar. Na época os preços dela eram bem mais em conta do que as demais marcas. A Brother tem um preço bem salgadinho aí, na maioria das vezes. Mas falam super bem da Brother, tá? Todo mundo fala que é uma máquina muito boa. Eu até pesquisei a Brother, só que eu encontrava mais máquinas eletrônicas. E por conta do preço, eu escolhi a Janome porque a minha irmã tem uma máquina Janome e ela falou que é muito boa. Então, como a marca dela, o modelo dela não tinha mais no mercado, mas tinha uma que era similar, a dela é 2008 e a minha é 2008S. Eu tenho uma máquina Singer, 2 Janome. Na minha opinião, tá? É minha opinião, os modelos que eu tenho, a minha preferida é a Janome. Porém, o meu modelo da Singer é um modelo bem frágil. Todo mundo que tem Singer ama, todo mundo que tem Brother ama, e geralmente todo mundo que tem Janome ama. E eu vejo muitas pessoas que têm Eugene falar super bem.
O único defeito aí que eu vejo as pessoas falarem da Eugene, talvez eles tenham mudado isso em algum outro modelo, é que geralmente ela tem o acabamento todo em plástico, ela não tem o ferro, e então ela pula, ela é muito leve enquanto costura. Você pode fazer uma bancada para resolver isso. Você deve avaliar também na hora de comprar se a assistência técnica da sua cidade, perto da tua casa, conserta todos os modelos. A assistência técnica que eu levo às minhas máquinas, minha esposa sempre leva para mim, né? Minha esposa que leva na manutenção. Ele conserta qualquer tipo de máquina, industrial, mecânica ou eletrônica. Então eu não tenho esse problema. Ele conserta Janome, conserta Brother, conserta Singer, qualquer máquina. Mas você tem que ver aí se a assistência técnica da sua cidade faz assistência de qualquer máquina. Precisa ver também se as peças são fáceis de encontrar, porque existem marcas que tem que importar e tudo mais, vai ser mais caro e talvez seja mais difícil de encontrar. Então, até onde eu sei, todas essas marcas que eu citei aqui, tanto a Eugene, quanto a Brother, quanto a Janome, quanto a Singer, são boas. A minha preferida, se você fosse perguntar aqui pra mim, qual máquina de costura entre as que você tem, as que eu tenho, tá? Entre as que eu tenho, porque as que eu não tenho eu não posso falar daquele que eu não conheço. Qual máquina você me recomendaria pra comprar? A Janome 2008S. Acredito eu não fiz essa pesquisa, que ela ainda existe no mercado, se não tem algum modelo aí parecido. Eu vou deixar o link aqui embaixo das minhas máquinas. E vou deixar de todas das 3 máquinas que eu tenho, se todas existirem aí no mercado, tá? Eu não fiz essa pesquisa antes. Vou deixar os links das máquinas minhas aqui embaixo. Pra você clicar, ver, avaliar e ver se é isso que você quer. Se ainda ficou com alguma dúvida, mesmo com tudo que eu falei aqui, talvez alguma coisa eu não falei que você gostaria que eu tivesse falado, deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, que será um prazer te responder, te ajudar, tá bom? Então deixa aqui embaixo qual foi a sua dúvida, se ainda ficou alguma dúvida, se eu não esclareci algo, deixa aqui embaixo que eu faço outro vídeo, eu te respondo aqui nos comentários, se for preciso eu faço outro vídeo para esclarecer, porque o meu intuito realmente é ajudar você que está iniciando na costura criativa, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!